Vamos agora fazer contato direto com Brasília. Natália Pazzi está com a gente ao vivo, porque a PEC da transição será votada hoje no plenário do Senado. O prazo é curto e o trâmite está rolando, né? Ontem tivemos a análise e aprovação na CCJ. Como é que ficou, hein? Como é que segue agora para essa votação no plenário? Natália, bom dia para você. Oi, Sheila, muito bom dia para você, Carla Megali, para quem está nos acompanhando. A expectativa é justamente dessa votação da PEC da transição hoje no plenário do Senado Federal. Lembrando que a PEC aí tem como objetivo principal a manutenção dos R$600 do atual Auxílio Brasil, futuro novamente aí Bolsa Família, já a partir de janeiro de 2023. E no plenário do Senado precisa da aprovação aí por parte de votos dos senadores de 49 votos nos dois turnos de votação. Caso aí tenha esse acordo entre os senadores, essas duas votações, esses dois turnos, eles podem ser votados ainda hoje. Vencida essa etapa, então, no plenário do Senado Federal, esse texto vai para a Câmara dos Deputados e lá é outra história. Precisa de 308 votos nos dois turnos de votação. E como você disse, Sheila, a primeira etapa dessa tramitação da PEC da transição foi vencida ontem, na Comissão de Constituição e Justiça. E lá tivemos algumas mudanças. Quais são as principais mudanças? Esse adicional no teto de gastos para manutenção, então, dos R$600 do Bolsa Família caiu dos 175 bilhões de reais propostos pelo governo eleito para 145 bilhões de reais, além de outros 23 bilhões para investimentos. Uma segunda questão que também foi mudada ontem na CCJ é o prazo da vigência, então, dessas regras que estão sendo votadas aí na PEC da transição. O governo eleito propôs 4 anos, mas ontem esse período aí, esse prazo foi diminuído para 2 anos. E uma terceira questão é que ontem também na CCJ foi aprovado aí pelos senadores que estavam na comissão de que o governo eleito, o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, vai ter que apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de novo regime fiscal, ao invés de 1 ano, em até 8 meses. E além desses R$600 aí que foram propostos, essa manutenção dos R$600 do Auxílio Brasil / Bolsa Família, o governo também propôs aí aquele adicional de R$150 por criança de até 6 anos de idade para essas famílias, então, que recebem o benefício. Além dessa questão envolvendo o Bolsa Família, esse benefício de R$600, a ideia do governo eleito é de utilizar essa sobra orçamentária prevista aí na PEC da transição para outras promessas de campanha, como, por exemplo, a retomada do farmácia popular, melhoria também na merenda escolar, ganho real no salário mínimo e também a retomada de alguns programas de moradia popular. Essa sessão está prevista para começar às 4 horas da tarde. A expectativa dos senadores aí que eles tenham já o voto de 55 parlamentares para essa aprovação. Deve ser uma votação que deve durar aí algumas horas, mas no Senado Federal a avaliação é de que a aprovação é um pouco mais fácil do que na Câmara dos Deputados. Na Câmara, a gente deve acompanhar essa votação na semana que vem, caso hoje o Senado consiga aprovar, então, os 2 turnos dessa PEC. Eu volto com vocês. Quantos votos necessários hoje, Natália? 40 e quantos? 46 49. nos 2 turnos? 49. 49 em cada um dos 2 turnos. Certo. Bom, uma saída, né? Uma solução, porque o que preocupava muito era essa imprevisibilidade sobre os gastos do governo. Quando você deixa a meta aberta, você pode dobrar a meta, né? No caso. Quando você estabelece um parâmetro, é disso que o mercado precisa, né? De previsibilidade. É de um parâmetro. Então, é uma solução que parece um tanto quanto mandrake. Tem muitos ouvintes ainda questionando, não entende direito como é que esse cálculo foi feito, de onde é que esse dinheiro vem. Mas, no entanto, essa questão é muito importante. É estabelecer uma meta, é fechar essa meta e seguir. E aí, Natália, como você disse, né, são 8 meses agora para se estabelecer um novo cálculo, né, uma nova conta, um novo orçamento, até o meio do ano que vem. É isso? A gente deve ter o apontamento desse novo número? Isso, Carla, até mais ou menos agosto do próximo ano, então o governo eleito, o governo que vai tomar posse agora em janeiro, vai ter que apresentar ao Congresso Nacional essa nova proposta aí de novo regime fiscal. E como você disse, em relação à meta, na última sexta-feira aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, o presidente eleito Lula, ele deu uma coletiva à imprensa e quando ele foi questionado justamente sobre esse valor de 175 bi apenas para o Bolsa Família, totalizando 198 bilhões em relação a esse valor também
de investimento, se ele estava ali disposto a diminuir, a resposta de Lula foi de que ele tinha que jogar para cima, que se ele diminuísse na primeira negociação justamente esse valor seria abaixo aí do que o governo eleito está querendo trabalhar. Então ele jogou essa meta mais para cima, justamente para essa redução ficar acima aí do que ele gostaria para trabalhar dentro do Bolsa Família. Lembrando que já tem 105 bilhões de reais previstos no orçamento do próximo ano para manutenção então do Bolsa Família. Então, caso essa proposta seja aprovada hoje nesses moldes da CCJ, vamos ter 145 bilhões da PEC mais 105 bilhões já do orçamento então previsto para trabalhar com o Auxílio Brasil / Bolsa Família já a partir do próximo ano. Mas claro que alguns senadores ali, aliados ao presidente Jair Bolsonaro, estão tentando diminuir. Eles querem diminuir esse valor dos 145 bilhões para mais ou menos 50 até 80 bilhões e também querem diminuir o prazo. Esse prazo foi diminuído para 2 anos ontem e esses senadores, então, de oposição, a gente pode dizer assim, ao governo eleito, eles querem diminuir ainda esse prazo de 2 para 1 ano. Então, essas negociações vão continuar acontecendo hoje e, inclusive, o governo eleito disse que agora quem tem que correr contra o tempo também é a oposição na tentativa de diminuir, porque já tem um pouco desse consenso para esse valor e para esse prazo aí serem aprovados hoje. Bom, aí, havendo aprovação no Senado, porque há essa expectativa mesmo, segue para a Câmara, foi o que você explicava em relação a esse trâmite. Na Câmara, a votação fica para a semana que vem, é esse o calendário, Natália? E, havendo alteração nesse texto na Câmara, como é que fica? Volta para o Senado. E os prazos? Exatamente, Sheila. Se for vencida essa etapa no Senado, entre hoje e amanhã, a expectativa, inclusive, das negociações aí por parte de Arthur Lira, presidente da Câmara, é de que na semana que vem os parlamentares da Câmara, os deputados já consigam começar a analisar esse texto. Lá, como eu disse, é outra história. São 513 deputados e para aprovação precisa de 308 votos de deputados em cada um dos 2 turnos de votação. Se tivermos mudanças, daí com certeza essa discussão vai ser um pouco mais longa do que esperado. Qual que é a ideia do governo eleito? De conseguir promulgar essa PEC até o dia 16 de dezembro, que seria mais ou menos ali o prazo limite para conseguir já adicionar essas novas regras, essas novas mudanças aí previstas nessa PEC dentro do orçamento de 2023, para que eles consigam já pagar esses R$600, continuar pagando esses R$600 do Bolsa Família a partir do dia 1º de janeiro. E lembrando que para conseguir justamente essa negociação positiva por parte da Câmara dos Deputados, o PT acabou ali apoiando a recondução de Arthur Lira justamente para a presidência da Câmara dos Deputados. Foi uma moeda de troca. A gente apoia Arthur Lira por parte do PT para conseguir, então, esse apoio. Inclusive, na semana passada, Lula aí voltou para Brasília, manteve reuniões com Rodrigo Pacheco do Senado, Arthur Lira da Câmara, em busca, então, justamente dessas negociações que estão acontecendo em busca dessa aprovação. Mas na Câmara deve ter um pouquinho mais de resistência. A expectativa também é de aprovação, mas a discussão lá deve ser um pouco mais difícil por parte dos parlamentares de oposição ao governo eleito.